Oi gente, tudo bem? Se você ainda não me conhece, meu nome é Beatriz e eu moro há 6 meses aqui na Irlanda. E no vídeo de hoje eu vim trazer um conteúdo bem bacana, onde eu vou te contar 20 curiosidades sobre a Irlanda que eu descobri morando aqui e que muitas pessoas não me contaram, eu só descobri aqui no dia a dia. Então, bora lá! Gente, vamos lá. Eu trouxe algumas curiosidades para vocês, de coisas que eu aprendi vivendo aqui, tá? Então, bora lá. A primeira curiosidade, que é uma coisa que foi bem diferente assim que a gente chegou. A número 1 é que você não paga conta de água aqui na Irlanda, tá? A gente não precisa pagar, até porque a Irlanda é uma ilha, né? É cercada de água, então por algum motivo eles viram que não tinha necessidade dessa cobrança para a população, então a gente não tem esse custo por aqui. A segunda curiosidade mesmo não pagando água, a gente tem um outro custo que é diferente do Brasil, que é a taxa do lixo, tá? Então você tem que pagar uma taxa, o lixeiro ele não é igual no Brasil, gratuito, você paga uma taxa para uma empresa vir recolher o seu lixo. Como eu moro em apartamento, isso está incluso direto no meu condomínio, mas eu já vi muitas pessoas que falam que assim que se mudam para uma casa, tem que contratar uma empresa, gente, para vir recolher o seu lixo, tá? E se eu não me engano, o custo que você paga da assinatura é pela quantidade de lixo que essa empresa vai vir recolher. Então é uma coisa bem diferente que eu não sabia e descobri quando eu cheguei aqui. Então, a terceira curiosidade é sobre a conta de energia. A gente chegou aqui em novembro de 2022, no inverno. E aí, o que aconteceu? O governo aqui da Irlanda, para ajudar com os custos, né? Ele deu a cada bimestre, né? A cada 2 meses, uma ajuda de 200 euros na conta de luz. Então, o que aconteceu? Nos nossos primeiros 6 meses aqui na Irlanda, a gente não teve esse custo com energia elétrica, então foi uma coisa que nos ajudou muito financeiramente e eu achei bem bacana porque foi algo que abrangeu toda a população e com certeza ajudou bastante nesses meses aí de inverno, porque a gente precisa realmente do aquecimento. A quarta curiosidade aqui na Irlanda é que todas as casas têm o aquecedor, tá? Em algumas casas você vai ter o aquecedor elétrico, em algumas casas a gás e o chuveiro também na mesma forma, tá? Tem algumas casas que o chuveiro ele vai ser elétrico e tem algumas casas que o chuveiro ele vai ser a gás. E aí o que acontece? A pessoa ela tem que chegar em casa, ligar o boiler, esperar a água esquentar para poder tomar um banho. Então uma coisa assim bem chata que acontece aqui na Irlanda em algumas casas. Então se você está procurando casa, priorize as casas que tem a opção de chuveiro elétrico, porque senão você vai chegar em casa e ainda vai ter que esperar isso. A quinta curiosidade é que a Irlanda, como ela é localizada no hemisfério norte, aqui, durante o inverno, você vai pegar dias onde vai anoitecer às 4 horas da tarde, que pra mim, quando eu cheguei, foi uma dificuldade muito grande, porque eu trabalhava das 5 da manhã às 3 da tarde, então eu chegava no serviço, estava à noite, eu saía do serviço, já estava à noite de novo, então é um período que você não vai ver a luz solar. Porém, no verão, acho que já começa a anoitecer em torno das 9, 10 horas da noite. Então aqui a gente tem dias mais curtos no inverno e dias mais longos durante o verão. A sexta curiosidade sobre a Irlanda é que aqui eles têm o mesmo hábito que os americanos, né? Eles não almoçam. O que acontece? Eles têm uma refeição mais pesada no café da manhã e eles só fazem um lanche no horário do almoço. Como eu trabalho como babá, eu vejo isso pelos meus chefes, né? É uma coisa bem diferente, então no horário do almoço eu sento com meu pratinho de arroz, feijão, e eles estão lá comendo um lanchinho, um snack, então uma coisa bem diferente na cultura deles, né? E falando em cultura, aqui, gente, eles não têm costume de tomar banho como nós brasileiros, que às vezes a gente toma 2 banhos por dia, até 3. Aqui, gente, trabalhando em casa irlandesa, as minhas crianças tomam banho uma vez por semana. Gente, da cultura deles. Eles acreditam que a água tira a proteção natural da pele das crianças, então elas não tomam banho com a mesma
frequência que nós brasileiros, né? Então a gente acha isso muito estranho. E os adultos também não têm muito costume de tomar banho todo dia, tá? E eu sei disso porque, gente, eu trabalho dentro de uma casa irlandesa, então eu tô ali todos os dias. Minha chefe me fala às vezes, ai, eu tô uns 2 dias sem tomar banho, segura as crianças aí. Então, pra gente isso é bem diferente. A terceira coisa é que eles não têm essa... Eles tomam muito mais chá do que café. É uma curiosidade bem bacana também, né? É muito diferente de nós brasileiros, que a gente adora um cafezinho. Para eles, durante o dia, eles adoram tomar um chazinho. E às vezes esse chá até com leite. Então é uma coisa bem diferente que eu vi aqui e aprendi aqui. Outra coisa sobre a alimentação aqui na Irlanda, eles têm uma quantidade de sal muito reduzida nas coisas. Também falando sobre a minha vida dentro de uma casa irlandesa, né? Trabalhando com as crianças. A alimentação, gente, que eu faço para eles, que eu preparo almoço, eu preparo janta, eu não coloco sal nenhum. E se você comprar sal aqui, por exemplo, para preparar suas refeições, igual eu preparo na minha casa, parece que o sal não salga, gente. Tem que ficar lá colocando sal, e parece que não é a mesma coisa. E da mesma forma, o açúcar também aqui é reduzido nas coisas. Então, por exemplo, um chocolate igual, um Twix, que eu comia bastante no Brasil. Eu fui experimentar o daqui, horrível, gente, horrível, porque tem uma quantidade de açúcar bem menor do que a gente é acostumado no Brasil. Então, isso é bom para a saúde, mas pra gente que está acostumado com as coisas do Brasil, quando você chegar aqui pode ser que você estranhe algumas coisas, porque tem muito menos sal e muito menos açúcar. Uma outra curiosidade sobre aqui na Irlanda é que quando você vai nos mercados, você precisa, para pegar um carrinho de compra, sabe? Colocar uma moeda e aí sim ele libera para você poder pegar o carrinho e fazer as suas compras. No final, você coloca o carrinho, devolve o carrinho no lugar correto e aí sim ele te devolve a moeda. Então é uma forma de eles organizarem melhor o mercado, né? Porque você vai ter que devolver o carrinho para o lugar certo e evitar os furtos. Outra coisa, gente, aqui na Irlanda, como é uma ilha, eu já falei isso pra vocês, aqui chove muito, muito, mas é tipo, não é chuvas iguais a do Brasil, que quando a gente tem, pelo menos em São Paulo, é aquelas trovoadas, aquelas pancadas de chuva. Aqui a chuva, ela é bem, um chuvisquinho durante o dia. Então uma curiosidade sobre aqui é que eles não usam guarda-chuva. Por quê? Eles preferem apostar numa jaqueta impermeável, né? E sai andando com assim jaqueta e com a touquinha, mas guarda-chuva você não vai ver porque venta muito e isso acaba quebrando o guarda-chuva. E falando sobre a chuva, eu acreditava que o quê? Como chove muito, que os pontos de ônibus teriam uma coberturinha, né, gente? Mas não. Aqui tem muitos pontos de ônibus que não tem cobertura, então às vezes tá caindo aquele mundo de chuva e você tem que ficar lá esperando o ônibus e nada de vir um ônibus e você tomando chuva. Então é uma curiosidade que eu não gostei. Mas aqui os pontos de ônibus raramente tem cobertura. Falando sobre ônibus, aqui nos ônibus e no Luas, que é como se fosse um metrô aqui da cidade, às vezes você vai ver alguns fiscais, são fiscais que entram e vêm confirmar se você pagou para estar dentro do transporte público, e se você não pagou, você já recebe uma multa, tá? Então, gente, se você for comprar, às vezes você vai com moedas, né? Aqui no ônibus ele só aceita moeda, tá? Ele não aceita nota. Guarda o ticket que o motorista vai te dar, porque se vir a fiscalização, ele vai pedir. Ou se você for pagar com um cartão de transporte, que é que chama Lip Card, você apresenta e ele consegue conferir na hora se você pagou ou não. Outra curiosidade sobre transporte público é que na Irlanda, assim como a Inglaterra, até porque aqui foi colonizado pela Inglaterra, aqui a direção, né, a gente tem a direção na mão inglesa, então é bem diferente para a direção. E eu já vou entrar numa outra curiosidade que aqui na Irlanda, para você tirar uma CNH, gente, tá demorando em torno de 1 ano a 1 ano e meio, tá? Isso é uma coisa que chateou bastante a gente quando a gente foi atrás do processo e descobriu que tá com uma... E não é porque o processo é demorado, não, porque a fila tá muito grande depois da pandemia, tá? Então se você tá vendo esse vídeo agora em 2023, tá demorando muito para você tirar uma CNH. Uma coisa que é muito diferente também aqui é para você comprar um imóvel, você tem que participar de um leilão.
Não é simplesmente, eu tenho um imóvel, quero vender por 200 mil, eu acho uma pessoa e vendo para ela. Não. Aqui, para não ter escolha, né, da pessoa que vai comprar o seu imóvel, você não vai saber quem comprou o seu imóvel. Você vai cadastrar o seu imóvel no site e aí as pessoas vão dar um leilão, né? Então, quero 200 mil. As pessoas vão, fazem as ofertas dela, a pessoa é contemplada, você nem fica sabendo quem é essa pessoa que vai ficar com o seu imóvel. Então, é uma dificuldade que a gente viu aqui para comprar uma casa, porque é por meio de leilão. Não basta você simplesmente escolher uma casa e ir lá, gostar e conversar com o proprietário. Você tem que participar de um leilão para conseguir comprar o seu imóvel. Uma coisa também diferente que tem aqui é em relação à ajuda que o governo dá para os filhos. Aqui os irlandeses eles recebem uma ajuda por criança que é em torno de 160 euros. Então o governo ele ajuda. E eu já entro numa outra curiosidade para contar para vocês, que é a dificuldade para você conseguir uma creche para seus filhos. A minha chefe até falou para mim que quando ela estava grávida, ela colocou o nome da Sophie na lista da creche. Então é por isso que tem muita babá por aqui, porque é muito difícil eles conseguirem vagas nas creches. E aqui tem muita escola pública, mas também tem algumas escolas particulares, vai da família o que ela escolhe. O menino a família para quem eu trabalho, o filho deles estuda numa escola pública e, gente, parece que é uma escola particular. É enorme a escola, ele tem uniforme, o material, tudo muito bonitinho, sabe? Mas por uma escolha da família, agora em setembro ele vai para uma escola particular, então tem isso aqui também. E uma outra curiosidade sobre as famílias irlandesas é que eles têm o costume de casar muito tarde, não é igual no Brasil que a gente vê. Eles casam tarde e normalmente eles só casam depois que eles têm filho, tá? Por quê? Porque aqui o divórcio ele é bem complicado de acontecer. A amiga da minha chefe tá passando por um divórcio e eles tiveram que ir até para a corte para conversar com o juiz para ser feito o processo do divórcio e tá há mais de 1 ano todo esse processo. Então é uma coisa bem diferente do Brasil, que é só você ir lá no cartório, assinar a papelada e divorciou. Aqui eles são bem rigorosos em relação a isso, tá? E uma outra curiosidade sobre aqui na Irlanda é sobre drogas. Aqui é proibido a venda, mas não é proibido o consumo. Então você vai andar na rua e você vai sentir aquele cheirinho de maconha horrível, odeio. Então isso é muito comum por aqui, você vê usuários de droga. E falando sobre drogas, aqui o governo ele dá um auxílio droga. Então o que acontece? Tem um lugar no centro que as pessoas vão para receber a dose dela de droga. Então é uma forma que, quando eu cheguei, eu fiquei muito espantada, eu achei muito estranho. Mas é uma forma que o governo tem de controlar o tráfico de droga, porque ele que fornece para os usuários na maioria das vezes. Então aqui na Irlanda você vê sim bastante gente drogada na rua, bastante mendigo, infelizmente é um problema que tem em muitos países, né? Não só aqui. Por último, gente, o que eu queria falar para vocês é que todo mundo sabe, né? Aqui na Irlanda tem muitos pubs, muitos. E a principal atividade deles no final de semana é sair para beber. Então, e aqui, uma curiosidade é que os comércios eles têm horários para vender a bebida alcoólica. Eu trabalhava no Spar e eu lembro que tinha um horário determinado que o gerente ia abrir a parte da loja para começar a vender a bebida alcoólica. Então não é qualquer horário que você pode ir para comprar. Eu vou deixar aqui os horários que eu não lembro de cabeça, tá? Mas eu lembro que de domingo os clientes ficam desesperados, tipo 10, 11 horas da manhã, e tava fechada a área da bebida e ele tinha que esperar o horário. Se eu não me engano, de domingo é meio-dia, mas eu vou colocar aqui. Então é bem diferente no Brasil, que tem um corredor lá, você vai a hora que você quiser e compra bebida alcoólica, né? Então, gente, foi isso, as curiosidades sobre a Irlanda. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já deixa o seu like aqui e me siga também nas minhas outras redes. Lá no Instagram eu posto todos os dias conteúdos em tempo real para você sobre a vida aqui na Irlanda. Um grande beijo, obrigada por ter assistido.